but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. I have found David, a man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call him forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que prazer, que alegria poder estar aqui. Vocês estão bem? Que bom. Canções maravilhosas que nós cantamos ao Senhor hoje. E enquanto nós adorávamos ao Senhor com essas canções, eu comecei a pensar num arqueiro. Vocês sabem um arqueiro? Arco e flecha? Sabe? Marvel. Lembra do arqueiro da Marvel? Um arqueiro, quando ele está com uma flecha na mão, ele está sempre focado num alvo, certo? Certo? Sempre focado num alvo. E nós somos arqueiros no Senhor. E tem um único alvo. É Cristo. O nosso único alvo é Cristo. Quando a gente desvia um pouquinho o nosso olhar daquele alvo, a nossa flecha vai para o lugar errado. A nossa atenção vai para o lugar errado. Não tem nada a ver isso com a palavra, mas eu senti de compartilhar rapidamente isso com vocês. Porque eu lembro que quando eu jogava vôlei, eu gostava muito quando eu era menina, tinha algumas técnicas que nós tínhamos, que os treinadores nos ensinavam, que para a gente acertar a bola no local certo, nós tínhamos que direcionar os nossos pés. O nosso pé precisava estar direcionado. Então, quando a gente ia sacar, a gente direcionava o nosso pé, além dos nossos olhos, para alcançar, para a bola alcançar aquele lugar. Sabe, queridos, a vida com Cristo é dessa forma. Nós precisamos alinhar os nossos olhos e os nossos pés na direção correta. Porque quando a gente desfoca os nossos olhos, os nossos pés também se movimentam e a gente perde o rumo. Aquilo que o Senhor queria que a gente atingisse, acaba sendo desviado. Então, para você que está com um olhinho em outro lugar, que ouviu todas essas canções, que adorou ao Senhor com essas canções, passe a olhar para o lugar certo. Passe a direcionar os seus pés para o lugar certo. E o lugar certo é Cristo. O lugar certo é Cristo. Amém? Você recebe isso aí no seu coração? Talvez seja para mim essa palavra, mas talvez seja para você. Recebe aí, tá bom? Glória a Deus. Sabe, queridos, nós estamos cada vez mais caminhando para a volta de Jesus.
cada dia mais perto da gente ver Ele face a face como Ele é. E com isso, cada vez mais as coisas vão ficando mais malucas, né? Isaías 6:8. Isaías ouviu a voz do Senhor. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Vamos ficar só nesse pedacinho por hora. Sabe, semana passada, quando a Bê estava ministrando, ele falou uma coisa no decorrer, no finalzinho, que ele falou assim: sabe, gente, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Na verdade, nenhum de nós sabemos quanto tempo de vida temos, não é? Hoje a gente pode estar andando, amanhã a gente não sabe. E aquilo mexeu com o meu coração, porque eu pensei: meu Deus, logo o Senhor chama a nossa senha, né? Eu já não sou mais um baby shark. Eu posso ter cara de baby shark, mas eu não sou mais uma bebê. Eu não sou mais uma menina de 18 anos. O apóstolo também não é mais um menino, a pastora Ari também não, né? A gente é por dentro. Por dentro todos nós temos que ser. Mas a gente não sabe quanto tempo de vida nós temos aqui nessa terra. Nós não sabemos. E aí eu fiquei pensando nessa geração que nós estamos. A minha geração de 40 anos, fechou-se uma geração. E logo vem outras gerações. E eu fiquei pensando: Senhor, quem pavimentará o piso da próxima geração? Quem serão os próximos homens e mulheres que darão continuidade ao corpo de Cristo? Nós sabemos que Deus, Ele é soberano e que nada fugiu do controle dEle. Isso nos traz uma alegria, uma segurança enorme, mas também precisa nos trazer um senso de responsabilidade gigantesco. Porque Deus sabe exatamente tudo aquilo que vai acontecer. Os nossos erros, os nossos acertos, os nossos sims e os nossos nãos. Ele já sabe. Mas nós precisamos saber também que nós somos totalmente responsáveis pelo nosso sim, pelos nossos nãos, pelas nossas escolhas, mesmo Ele sabendo de tudo aquilo que ia acontecer. Porque nós não somos robôs na mão do Senhor. E essa frase ficou na minha cabeça a semana inteira, e eu fiquei pensando a semana inteira: meu Deus, quem pavimentará o próximo piso? Quem vai continuar pavimentando o piso da próxima geração? E que geração, gente? Que geração é essa? Que geração, misericórdia, terrível. Terrível. Romanos 8, 19 ao 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Jeremias fala que a terra está devastada, destruída. Nós lemos Romano aqui, é uma palavra que é para hoje, mas ainda não. É para hoje, mas ainda não. Porque essa manifestação que é falada aqui em Romanos, é quando nós tivermos os nossos corpos regenerados. Quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Mas isso continua acontecendo desde já. Porque, ora, se amanhã nós vamos nos encontrar com Jesus, como nós devemos nos comportar agora? Não é como filhos? Não é pela fé que nós somos salvos? É pela fé que nós agimos como filhos. Porque nós, pela fé, já recebemos o espírito de adoção, ao qual clama Abba, Pai. Mas essa manifestação que está sendo falada aqui em Romanos é quando os filhos, com o seu corpo glorificado, totalmente restaurados, vão vir com o Senhor Jesus para governar a terra. E haverá novos céus, nova terra, tudo se fará novo. Mas e até lá? Nós não devemos agir como filhos, sim ou não? Sim. Né? Porque se nós vivemos pela fé, logo pela fé somos filhos e devemos agir como tal. Porque a terra clama. Os filhos clamam. A criação está desesperada, está devastada, está destruída. E há uma ardente expectativa. Um clamor que eles nem sequer sabem de onde vem. Um desespero. E quem vai pavimentar o piso da próxima geração? E se o Senhor Jesus levar agora todos os líderes de todas as igrejas? De verdade, gente, pensem comigo. O Senhor vai e elimina todo mundo. Leva para si. Assim a gente espera. Quem vai dar andamento? Quem irá dar continuidade no que Jesus está fazendo? Porque Ele ainda não voltou, então ainda há muito trabalho para a gente fazer. Ainda há muita coisa para acontecer. Queridos, a gente fica olhando a sociedade agora. Cara, é loucura em cima de loucura. É mulheres que criam bonecos como se fossem bebês. E isso não é para a gente rir, é para a gente chorar. Sabe, essa semana eu estava fazendo a minha unha e tinha uma moça sentada do meu lugar. E nós estávamos conversando sobre alguns assuntos. Éramos 4 mulheres. E ela, do nada, solta que, não, porque meu pai faz tudo para mim. A gente estava falando sobre, hoje em dia, como é que é as crianças, né? De pegar ônibus, contando a nossa história, como é que foi, quando a gente começou a pegar ônibus, quando a gente começou a se virar sozinha, a ir para a escola sozinha. E ela começou a falar assim, não, eu não faço nada sozinha. Meu pai faz tudo para mim. Eu não preciso me preocupar com nada, eu não preciso pegar ônibus, eu não preciso pagar nada. E sabe, isso ela falando com a moça que estava fazendo a unha dela. Se eu tiver um filho hoje com 30 anos, eu me acho uma adolescente. Eu sou uma adolescente. Imagina, não passa pela minha cabeça ter um filho.
Sabe, queridos, nós estamos vivendo num mundo onde nós temos adultos que andam de fraldas. Adultos que não querem ser adultos, querem continuar sendo adolescentes, crianças, bebês para o resto da vida. Adultos que não querem se responsabilizar com nada, nem em gerar. Adultos que não querem nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de responsabilidade. Ou só quer vínculos que tragam algum benefício para si. Não, eu vou andar com esse porque esse tem dinheiro. Não, eu vou andar com aquele porque aquele tem muita influência. Não, olha, eu vou andar com esses porque esses gostam exatamente do que eu gosto, falam exatamente o que eu falo, acreditam exatamente no que eu acredito e não vai ter conflito nenhum. Nós estamos vivendo numa geração que não sabe conversar, que não tem controle emocional nenhum, que idolatra a tristeza, que idolatra a solidão, que idolatra a depressão. Não estou falando de forma geral, tá, gente? Porque eu tive depressão e eu sei muito bem como é. Eu sei que a gente precisa se cuidar, eu sei que a gente precisa passar em médico, eu sei que a gente precisa tomar medicamento, eu sei que a gente precisa parar. Eu sei de tudo isso porque eu já passei por tudo isso. Mas passou. Louvado seja Deus porque passou. Louvado seja Deus porque Ele conseguiu me tirar desse lugar. Louvado seja Deus que eu não desisti pela misericórdia dEle. Mas a gente também observa que muitos usam esse lugar como um lugar de escape. Assim como as pessoas usam um bebê de plástico como escape. Assim como nós vemos homens, que na verdade são meninos, mas deveriam ser homens, que não cuidam das suas esposas. Que não têm responsabilidade com seus filhos. Que geram e abandonam. E às vezes abandonar não é sair de casa e deixar, não. O abandono pode acontecer dentro de casa com você lá, dando toda a responsabilidade para sua esposa. O abandono de um pai e uma mãe não é só físico, é emocional. A gente vê mulheres sobrecarregadas indo para o feminismo porque os homens não assumem o papel de homens. Não assumem o papel de homens. E aí as mulheres precisam assumir esse papel, porque senão os filhos passam fome. Porque senão elas mesmas passam fome. E aí está uma bagunça. Porque todo mundo saiu debaixo da vontade de Deus. Todo mundo está agindo do jeito que acha certo. Do jeito que acha que tem que agir. E não do jeito que o Senhor nos ensina. Sabe, queridos, se você tem alguma dificuldade emocional, cuide da sua saúde. Nós somos os primeiros a falar para você, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde com um psicólogo, com um psiquiatra. Tome os medicamentos. Mas não senta nesse lugar e se esconda. Porque é um lugar tenebroso. É um lugar horrível. Se você está com dificuldade de sair, nos procure. A gente vai orar com você, a gente vai te ajudar, a gente vai compartilhar o que a gente já viveu. E o que a gente puder fazer para te ajudar a resolver, você mesmo resolver os seus problemas. Porque
Porque a gente não está aqui para resolver problema de ninguém, a gente está aqui para ensinar você a ser homem e mulher e resolver o seu próprio problema. Conte com a gente. Mas não senta nesse lugar e se aloja. Homens, não sentem na frente do videogame e se alojem. Porque a gente está vivendo numa realidade paralela. Num mundo paralelo. Não tem problema você jogar seu videogame não, meu irmão. É gostoso, é saudável. Mas se você está vendo que você está deixando o seu filho, você está deixando a sua esposa, seus pais, talvez você não casou ainda. Você está deixando de trabalhar. Vigia, irmão. Porque você está cedendo o seu lugar. Você está abrindo mão do papel que o Senhor te deu de ser homem. Você é governo dentro do seu lar. Você é o provedor dentro do seu lar. A responsabilidade de prover o seu lar é seu, não é da sua esposa. A sua esposa, ela pode sim te ajudar. Eu ajudo meu esposo. Mas não é responsabilidade dela. Então, levanta de manhã. Levanta às 6 horas da manhã, meu irmão. Porque você não vai conseguir sustentar a sua casa acordando às 10, acordando meio-dia, acordando às 2. Não vai. E aí a gente não sabe por que nós estamos em depressão. A gente não sabe por que a gente está triste, por que a gente está com o nosso corpo doente. A gente não sabe. Porque a gente mudou a ordem natural das coisas. O homem e a mulher não foram feitos para ficar parado. Você sabia? O Senhor falou que do suor do nosso rosto a gente ia comer o pão. Isso não mudou. E a gente está numa geração que não quer se responsabilizar com nada. E se a gente não tomar cuidado, a gente fala assim: Jesus, está muito pesado. Passa para outro. Esse fardo é pesado demais. Passa para outro. Eu estou de boa. Eu estou de boa, Jesus. Isso daí para mim é pesado demais, é cansativo demais. E enquanto isso, queridos, tem uma galera indo para o inferno. Enquanto isso, é uma galera se perdendo. E se... Não vai acontecer, né? Se o Senhor... né? Mas e se eu morrer? Fabão morrer? O AP morrer? E a Ari morrer? Quem vai dar andamento? Porque a gente sabe que a igreja não é nossa. E glória a Deus por isso, porque ela tem um noivo. Ela tem um dono muito melhor do que nós 4 juntos. Porque a gente é raspinha do tacho. Mas será que ele vai poder contar com alguém aqui? Às vezes treme assim meu corpo de imaginar que um dia eu posso me responsabilizar sozinha por um lugar junto com meu esposo. Aí dá vontade de sair correndo. Mas os que olham para ele são radiantes. Os que olham para ele são perseverantes. Os que olham para ele têm um alvo, têm um foco. Ainda que seja doloroso, ainda que seja doído, sofrido, viver para Cristo vale mais.
Viver para Cristo vale muito mais. É muito melhor. E há uma realidade de envio para nós. Vocês podem colocar o pop-up, por favor? Há uma realidade, todos nós fomos chamados, queridos. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos arrancar essas fraldas, essas chupetas circunstanciais. Esses cheirinhos que nos controlam. Sabe aquele cheirinho que neném dorme assim? Aquele ursinho que te traz calma, equilíbrio. O que é que está te controlando? O que é que está te acalmando que não é o Senhor? Talvez você é aquela pessoa que não consegue passar um final de semana sozinho. Não é o caso da minha irmã. Você é aquela pessoa que você precisa de gente, precisa da minha casa cheia, precisa estar em algum lugar com um monte de gente. Você sabia que todo excesso mostra uma falta? Se você não consegue ficar sozinho com você mesmo, com Jesus ali na solitude, tem alguma coisa errada. Ou você é aquele que só fica sozinho. Quanto mais sozinho, melhor. Também tem alguma falta aí. Talvez você tenha problema de se relacionar. Mas no corpo de Cristo nós somos um ligados aos outros. E o homem vai afiando o homem. E a gente vai aprendendo um monte de coisa. Vai acertando e vai errando um monte de coisa. O que é que você está se apegando aí? Isso nem estava na ministração. Um monte de coisa que não estava. O que é que está te tirando a sua atenção? Talvez são as feridas que você carrega. Ih, quantas feridas. Quantas dores você está carregando. Quantos chagas. Quantas feridas abertas. Queridos, o Senhor é aquele que cura todas elas. Todas as feridas. E transforma em cicatrizes que servem de testemunho para curar outras feridas. A gente não nasceu para ser cuidado o tempo todo. Tem tempo de ficar no hospital ou é ou não é? Se a gente está enfermo, se a gente está ferido, alguma coisa aconteceu, a gente tem um prazo para ficar no hospital. Porque uma hora a ferida fecha. Uma hora a enfermidade vai embora. E aí você não vai mais precisar de cuidado. Você pode ir para a sua casa e se cuidar sozinho. Chega uma hora, queridos, que a gente tem que começar a falar, olha, vem cá. Vem cá, Vitor. Você está doente. Mentira, tá? Ele não tá. Vitor, olha, eu sei que você está ferido aqui, mas olha, deixa eu te falar, eu também já fui ferida aqui. Essa ferida passa. Foca em Jesus, Vitor. Olha para Jesus que essa ferida vai passar. Vamos lá, vamos junto. E aí, de repente, o Vitor sara. Aí o Léo tá doente. Vai lá, Vitor. Aí o Vitor vai cuidar do Léo. Aí o Vitor ajuda o Léo
o Léo é curado. Aí o Vitor, vamos lá, Léo, tem mais um irmão ali. Seu pingo agora está doente. Eita, e agora eles estão lá, curando o seu pingo. Ixi, agora seu pingo está curado. Vai o Léo e o seu pingo para lá curar outro. O Vitor vai para outro lugar curar outro. E a gente vai multiplicando cura de forma orgânica, de forma saudável. Olha aí, ó, quanta gente já curada. Assim é o corpo de Cristo. Nós não fomos feitos para só vir aqui e sentar. E o nosso trabalho também não é só aqui, é em todo lugar. É fácil? Não, não é. Mas se a gente está com o olhar no lugar certo, na pessoa de Cristo, com os pés endireitados, com as veredas endireitadas no caminho que é Cristo, o Espírito Santo de Deus nos fortalece, nos revigora, nos renova, nos levanta, pega a gente pela mão, se for preciso pega a gente pelo colo. Vamos lá, filha, anda mais uma milha. Mas Senhor, eu já andei 10. Vamos lá, filha, anda mais uma milha. Senhor, mas meu rosto está inchado de tanto tapa. Filho, o outro não está. O outro lado está intacto. Vira a outra face. Queridos, a vida com Cristo não é uma vida fácil. Não é. Talvez eu não realize todos os meus sonhos. E aí, o que eu vou fazer com isso? Jesus não realizou todos os meus sonhos. Não quero mais. Eu não quero mais. Minha casa na praia não veio. Eu nem fui para Nova York ainda. Eu não quero mais. E se Ele não realizar nenhum desses meus sonhos? Porque Ele pode. Pode ou não pode? Pode. Aonde está o nosso coração, querido? Aonde é que está o nosso coração? No que nós estamos nos apegando? Nós estamos numa sociedade, obrigados, essa é uma bênção. Nós estamos numa sociedade corrompida, destruída, onde a gente olha para uma pessoa, a gente não sabe o que ela é. O que é isso, gente? Nem ela sabe o que ela é. E isso tudo está acontecendo e a gente está aqui na praça dando milho para os pombos. A gente não está atento com as coisas que Deus deseja e espera de nós. Vou tentar entrar. Sabe, Jesus, certa vez, convocou os seus discípulos. Lucas 9, do 1 ao 9, nós vamos ler. Mulher, você é perfeita. Você precisa saber quem você é. Você sabe quem você é? Quando você se olha no espelho, o que você vê? Defeitos?
Nunca houve uma geração tão inconformada com a sua aparência. Nunca houve uma geração que tem distorcido tanto a sua aparência. A gente olha para as mulheres e elas estão exatamente iguais. Com a mesma sobrancelha, com o mesmo maxilar, com o mesmo queixo, com a mesma boca, com o mesmo seio, com o mesmo bumbum. A gente perdeu a beleza natural. Hoje o natural é feio. A beleza que o Senhor nos deu hoje para a sociedade é feia. Não ter boca, assim como eu hoje, é feio. Vocês sabiam? E aí a gente vai perdendo a nossa identidade. Porque quando a gente começa a mudar o exterior de forma estrondosa, e eu não tô indo contra você se cuidar não, minha irmã. Pelo amor de Deus, se cuide da sua pele. Se você puder pôr um botoquinho aqui, ó, para tirar as ruguinhas, bote. Cuide do templo do Espírito com amor, com carinho, mas não queira ser uma outra pessoa, porque o Senhor fez você linda assim. Essa semana eu conversei com uma moça que falou: nossa, mas você devia colocar preenchimento labial, porque você não tem boca. Eu falei: claro que eu tenho, aqui ó. Eu tenho sim, aqui ó. Gente, eu sempre amei a minha boca, porque eu acho ela chiquinha. O meu marido ama a minha boca, ele fala: você tem uma boquinha de passarinho. Ele fala que eu tenho uma boquinha de passarinho. Aí, por um instante, na hora que ela falou isso comigo, eu pensei: puxa vida, será que eu tenho a boca pequena? Sério, AP? É o capiroto que vai fazendo lavagem cerebral na nossa cabeça e a gente não percebe. Eu nunca me incomodei com a minha boca, nunca, de verdade. Ela nunca me fez mal. Eu sempre gostei dela pituquinha. Eu sei que eu tô ficando mais velha, tá perdendo um pouco da gordurinha da boca. Mas ela me fez pensar se ela falou que tá, pode ser que esteja. E depois eu fiz: não, eu gosto da minha boca, não vou pôr nada aqui não. E isso está acontecendo dia após dia no nosso coração. As nossas filhas odeiam os cabelos delas, porque alguém falou que era feio. As nossas filhas odeiam os próprios corpos. A gente não se ama mais. A gente ama o que a gente poderia ser. Jesus não nos chamou para isso, querido. Ó, outra coisa que eu não sei o que eu estou falando. Deus sabe. Talvez seja porque a nossa identidade está sendo perdida em coisas fúteis. E a gente perde o quê? O foco. Continua se cuidando, irmã. Vai fazer exercício, cuida da sua pele, vai no dermatologista, cuida do seu cabelo. Cuide. Mas não se esqueça que você não é uma outra pessoa. Você é você. Tá bom? Vamos lá para Lucas 9, a partir do 1.
E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os, repita comigo, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lembra que domingo passado a Pia falou assim: meu irmão, você não sabe o que você é? Não, se você não sabe o que você é, saiba que você é um evangelista. Ó, a Pia estava atento na ministração. Você é um evangelista. Você foi enviado com virtude para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar o evangelho do reino de Deus. 3. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saiam vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, o que eles fizeram? Obedeceram o envio do Senhor Jesus. Quem enviou eles? Cristo. E saindo lhes percorreram todas as aldeias, fazendo o quê? Anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. 7. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas. Olha que engraçado. Ouviu todas as coisas que por ele foram feitas. Quem estava indo? Quem Jesus enviou? Os discípulos, certo? Vocês estão aqui? Mas olha o que Herodes viu. Por ele foram feitas. Quando você faz algo para o Senhor, queridos, não é você. É o próprio Deus através de você. Isso é lindo demais. E estava em dúvida. Herodes ficou em dúvida. Porque diziam alguns que era João que ressuscitara dentre os mortos. João o Batista. E outros que Elias tinha aparecido. E outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava o quê? Vê-lo. E regressando os apóstolos, eles foram como o quê? Discípulos. Eles voltaram como o quê? Apóstolos. Porque eles foram o quê? Enviados. Contaram-lhe tudo o que tinha feito. Aleluia. Sabe, queridos, existe uma realidade para você ser enviado. Existe uma forma em que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agem, trabalham. Jesus falava que ele não fazia nada que não viu o Pai dele fazer. Jesus é o enviado. É o sumo sacerdote. Ele veio amando do Pai. Ele fez exatamente tudo aquilo que o Pai lhe ordenou fazer. E depois, sabe o que ele fez? Voltou para o Pai. Eles sempre trabalharam e trabalham continuamente em harmonia por toda a eternidade. Nenhum deles é independente um do outro. Então, se você acha que você pode andar de igreja em igreja, de lugar em lugar, porque a igreja é você, meu irmão, a igreja somos nós. Você precisa estar alicerçado em um lugar, para você aprender. A gente não anda sozinho. E isso é uma responsabilidade gigantesca para nós.
como líderes. Porque nós estamos agindo como líderes. Instruindo vocês como. A igreja no Brasil tem instruído vocês como. Os líderes no Brasil têm instruído a igreja como. Nós que somos corpo de Cristo, precisamos nos mover como o Pai, Filho e Espírito Santo se move. Entendendo o tempo e o modo. A forma como o Senhor faz. Obedecendo tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para o corpo, para a igreja. Nos submetendo a Deus e uns aos outros. Em amor, em humildade, de forma saudável e orgânica. Como o exemplo que eu fiz aqui com o Vitor, com o Léo, com o seu Pingo, com o Felipe. E a igreja está deturpando tudo isso. E a gente está vivendo cada um no seu quadrado. Cada um do seu jeitinho. Cada um da forma que acha que tem que ser. E com isso, mais igrejas abrem, mais igrejas abrem, mais igrejas abrem, mais pessoas desviadas, porque nós estamos ferindo uns aos outros, machucando uns aos outros, e não entendemos que nós estamos juntos para servir uns aos outros e para fazer a vontade de quem nos enviou, que é o Pai. É o Pai. Por isso que a gente precisa ajustar o nosso foco, entendeu? Porque, meu irmão, se você ficar olhando para mim, cara, para os meus defeitos, fica comigo 24 horas para vocês verem. Pergunta pro Fabão. Cara, tem dia que eu sou chata de galochas. Tem dia que eu tô um azedume. Mas Ele me ama, uai. Graças a Deus por isso. Tem dia também que Ele tá só por Jesus. Mas a gente se ama. E aí, quando a gente ajusta o foco, peraí, Jesus. Tem dia que é difícil ser casado. Mas eu tenho uma aliança com meu esposo, ele tem uma aliança comigo e nós temos uma aliança com o Senhor. E ela é incorruptível. Ela não pode ser quebrada. Assim é a igreja de Cristo. Nós temos uma aliança em Cristo. E nós devemos caminhar juntos. Por mais zoados que nós somos. Porque eu tenho certeza que não tem nenhum perfeitinho aqui ainda que você acha que você seja. Se a gente parar para pensar, e não vem que o seu defeito é ser muito perfeccionista, que não rola. Nossa, meu defeito é ser muito perfeccionista. Isso aí não é defeito. É difícil andar junto, gente. Ó. Ó meu olho piscando. É difícil. É mais fácil andar sozinho. Mas também é mais fácil do lobo vir e... Porque se a gente anda em dois, se um cair, o outro faz o quê? Levanta. Olha, que interessante. Que interessante. Jesus, agindo dessa forma apostólica, como apóstolo, enviando os seus discípulos, chamou eles, não forçou eles. Chamou. Não precisou implorar. Não, ele chamou. E eles foram servir o Senhor com amor, com obediência, com temor, com alegria.
E aí Jesus falou, vai lá nos judeus, que eles foram primeiro aos judeus. Fala sobre o meu nome. E aí ele deu virtude para eles. Que é tudo que é de bom, de excelente, de moral, de boa moral, de boa conduta, digna. Nós temos que andar assim, queridos. Com boa conduta, com boa moral, de forma digna. Dando bom testemunho. E aí Jesus capacitou eles para andarem de forma excelente, boa, digna, honrosa, honesta. Você quer ser um bom evangelista, meu irmão? Porque todos nós fomos chamados para ser. Ande de forma digna, honesta, correta. E aí ele concedeu poder para eles expulsarem demônios, curarem enfermos. O caráter de Cristo em nós nos habilita para essas coisas. Nos prepara para andarmos essas coisas. E aí ele enviou eles a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Depois de ter dado virtude para eles. Caráter, bom caráter. Deu poder, deu dons. Para que eles atuassem de forma apostólica, de forma profética. Eles foram enviados. E Jesus agia da mesma forma em relação ao Pai. O Pai o enviou, o Pai deu poder para ele, o Pai deu autoridade para ele ressuscitar, o Pai deu autoridade para ele curar. E o Filho estendeu isso para todos nós. João 8,42 diz assim, disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Pois eu que saí e vim de quem? De Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. O Senhor enviou a Cristo. E Ele nos enviou. Ele nos capacitou, porque Ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. É o Pai quem envia um filho. Não é o filho que se auto-envia. Jesus não fazia o que ele queria, ele fazia o que o Pai queria que ele fizesse. Se você está fazendo o que você quer, você está agindo da forma mais errada que você pode imaginar. Se você está conseguindo fazer tudo aquilo que você quer, meu irmão, você tem que ter um temor gigantesco. Suas pernas têm que tremer, seu queixo tem que bater. Porque sabe por quê? Porque significa que o Senhor te entregou as suas próprias paixões. E esse é a pior coisa que um pai pode fazer. Você quer se matar? Você quer se prostituir? João 13,16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado, olha isso, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Nós não somos maiores do que Jesus. Nós não somos maiores que Deus Pai. Vocês entendem a gravidade de fazer aquilo que a gente quer fazer? De fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer? Não é assim que o corpo de Cristo age. Não é dessa forma que o corpo de Cristo anda. E é difícil falar isso, viu, gente? Porque tem um monte de vezes que eu quero fazer o que eu quero fazer. Ah, não é? Tem hora que você fala, Senhor, não quero falar isso, porque tem dia que eu quero tanto fazer o que eu quero fazer. Mas graças a Deus,
Graças a Deus que o Senhor ainda olha para a gente e fala: não, você não vai fazer o que você quer fazer. Isso é amor. Jeremias 9, 23, 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Então, se nós estamos sendo soberbos, deixa que eu sei fazer. Deixa comigo, meu irmão. Cuidado. Essas coisas não agradam o coração de Deus. Mas eu tenho um chamado. Eu tenho um jeito de fazer. Mas como está o seu caráter? Como está o seu coração? A partir de que raiz que você está fazendo isso? Qual é a motivação do seu coração? Qual é a motivação do nosso coração em fazermos o que nós estamos fazendo? A gente não anda sozinho. E a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais isolada. A pandemia preparou também esse ambiente e a gente gostou desse novo normal. Seja feita a vontade de quem aqui na terra? De quem que é a vontade que deve ser estabelecida aqui na terra, gente? Seja feita a vontade do Pai aqui na terra. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. É a vontade do Pai que deve ser estabelecida na terra. Agora, se a gente aguardar o momento certo, o modo certo, o Senhor nos envia, querido. Com o caráter certo, com o coração certo, com o foco certo, o Senhor nos envia. O Senhor nos direciona. Então, quando a gente pregar, vai haver arrependimento. Então, quando a gente pregar, vai haver arrependimento e cura. Mas o nosso coração precisa estar alinhado ao coração do Pai. A gente precisa estar conectado como corpo. Então, meu irmão, para de ficar procurando igreja para você ir. Essa semana eu estou aqui, essa semana eu estou lá, na outra semana eu estou não sei aonde, na outra semana. Você não cria raiz em lugar nenhum. E aí, toda vez que alguém vai encostar em você, você fala: ai não, tá doendo, eu vou para outro lugar, não quero mexer aqui não. Você vira, sabe aqueles vira-latinho que sofreu tanto na rua, que você vai chegar perto para fazer um carinho e ele está tão acostumado a apanhar que ele avança em você? Quantos de nós somos assim? Eu sou assim às vezes. Mateus 10, 7, 8. E indo, pregai dizendo: é chegar no reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios de graça. De graça. Tá esperando um aplauso, meu irmão? É de graça. Porque foi de graça que a gente recebeu. E é de graça que a gente dá. E a gente vê
usurpando o corpo de Cristo, roubando a Deus. Líderes milionários enriquecendo, colocando a mão aonde Deus não mandou colocar. O recurso não é seu, o recurso é de Cristo, ainda que a gente administre. E a gente vê milionários. Porque a moda agora é abrir igrejas em Orlando. Enquanto o sertão está morrendo à míngua. Enquanto as favelas estão morrendo à míngua. Quanto tempo faz que a gente não vai no hospital orar por alguém, gente? Quanto tempo faz que a gente não vai numa comunidade levar um brinquedo para uma criança e um abraço? A gente gosta de fazer festa para as nossas crianças. Limpinhas, cheirosas, arrumadinhas. E a gente ainda quer um. Jesus caminhava assim. Ele não recebia tapinha. Muito pelo contrário, ele apanhou, foi na cara. João 9, 4, 7. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez o lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se. Sabe o que ele fez? Voltou para Jesus. Quantos de nós não recebe a bênção, pega a malinha e ó? Quantos de nós? Quantas vezes a gente já não fez isso? Preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Eu só saio quando o Senhor me tocar. E aí o Senhor, na sua infinita misericórdia, toca. E a gente fala: valeu, Deus. Tchau. Mas esse cego, ele foi curado e ele voltou para o Senhor. Porque mais do que o o Senhor pode fazer, é quem Ele é. Sabe, o envio do Senhor tem começo, meio e fim, meu irmão. Não é de qualquer jeito. Não é sozinho. Não é da nossa forma. Não é do nosso jeitinho. E ele fala que nós não devemos levar nada pelo caminho, nem bordões, falou para os discípulos, não leva nada. Confia em mim. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de 2 túnicas, você precisa confiar em mim. Eu que te sustento. Sabe, queridos, às vezes o Senhor coloca coisas na nossa mão, confia coisas na nossa mão, a gente olha e fala assim: socorro, Deus, socorro, Deus. É ou não é? Jesus, eu não sei fazer isso. Isso aqui não é para mim, não, Jesus, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz isso. Você fica bravo com Jesus. Pode perguntar para meu marido quantas vezes eu já dei chilique com Jesus, porque ele me confiou algo que eu não sabia fazer.
Glória a Deus que você não sabe fazer, irmão. Porque a gente não se gloria na nossa própria sabedoria. Que aí a gente sabe que se não é Jesus, meu irmão, se não é Jesus para eu pregar aqui hoje, meu irmão, se não é Jesus para você servir na diaconia, meu irmão, se não é Jesus para te ajudar a cuidar das crianças, a ser um bom esposo, uma boa esposa, meu irmão, o Senhor vai confiar coisas nas nossas mãos que a gente não sabe fazer. Porque a gente não tem que se gloriar. A glória é toda dele. Então, vocês não levam nada, não. Vocês precisam confiar em mim. E aí eles foram. Com a roupinha do corpo. Não se apoiem em nada. Larga a fralda, meu irmão. Larga a chupeta. Larga o bichinho de pelúcia. Larga a rodinha dos brothers que você tem que ficar. Se você não ficar, você se sente só. Fica sós com o Senhor. Você tem desejo de estar com um monte de gente? Tenha desejo de ficar sozinho com o Senhor. Você tem desejo de rolê, de passeio o tempo todo? Busque ficar na sua casa e dobrar o seu joelho e estar com o Senhor. Confia no cuidado de Deus, querido. Confia naquele que te enviou. Confia nele. Ele vai depositar as coisas na sua mão. E ele vai te dar as ferramentas para você fazer. Ele vai enviar as pessoas para te ajudar. Para te ensinar. Para você tirar dúvida. Fica tranquilo, meu irmão, todo subsídio que você precisar, talvez não vai ser do jeito que você espera, mas vai vir melhor do que você pode imaginar. Confia nos cuidados de Deus. Mateus 28, a partir do 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E olha, tenha certeza, tenha a plena convicção que vocês vão fazer todas essas coisas, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos. O Pai já nos deu tudo. Cristo. Eu estou com vocês o tempo todo. Vocês não terão falta de nada. Tudo aquilo que vocês forem precisar, eu vou dar. Eu vou dar. Vocês só precisam aprender a administrar as coisas que Deus confia a nós. Nós precisamos aprender a administrar, a cuidar bem, a zelar das coisas que Ele confia nas nossas mãos. E eles saíram percorrendo todas as aldeias, anunciando o Evangelho, fazendo curas por toda a parte. E eles fizeram isso depois que eles foram enviados. Depois que eles foram capacitados em Deus, no modo, no tempo certo. Herodes ficou todo confuso lá, querendo saber quem era ele. Eu quero vê-lo. Vocês imaginam? Você está trabalhando num lugar e as pessoas desejarem estar perto de você? Não por causa de quem você é, mas porque eles querem ver Cristo em você. Cara, isso é fantástico. Imagina reis, líderes,
procurando saber quem é Ele, quem é ela, que quando fala acalma meu coração, que quando os enfermos estão doentes, eles são curados. E aí nós vamos dizer, é Cristo. É Cristo em nós, a esperança da glória. Nós sabemos quem é esse. E os reis, meus irmãos, os líderes, a terra está clamando desesperadamente, está gritando, está devastada, está destruída, querendo. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é esse que cura, que liberta, que restaura? Quem é esse que restaurou o seu casamento? Quem é esse que abriu a sua madre? Quem é esse que restaurou a sua saúde? Quem é esse que te tirou do alcoolismo, da dependência química, do cigarro? Quem é esse que fez você respeitar o seu pai e a sua mãe? Quem é esse? E aí a gente, sabendo o modo, o tempo correto, vai poder levantar e falar, é Cristo. É Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis fazer. Deus quis, queridos. Olha que beleza. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. É um desejo do coração do Pai, que nós sejamos enviados, que nós sejamos proclamadores do Evangelho. Existe uma realidade do envio, querido. Quem serão os próximos pavimentadores dessa geração corrompida? Quem serão esses que vão levantar a mão, que vão dizer, assim como Isaías fez: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem são os corajosos? Quem são? Talvez, meu irmão, você não vai pastorear uma igreja, está tudo bem, não foram todos que foram chamados para pastorear, para ser um apóstolo de ofício, um mestre de ofício, um pastor ou uma pastora de ofício, um evangelista de ofício, mas você pode pastorear o seu companheiro de trabalho. Você pode pastorear o seu filho. Aliás, é sua responsabilidade, homem e mulher, pastorear os seus filhos. Vocês sabiam que não é responsabilidade das tias do Kids? Não se trata de 4 paredes. Mas as 4 paredes ainda nos acolhe. Certo? Pode ser que um dia a gente tenha que se esconder no meio do mato. Né? Se coloque de pé, querido. Então, guarda aí no seu coração. O caráter de Cristo em nós nos habilita para pregar o Evangelho, para curar, para libertar. O Senhor nos dá virtude, nos dá caráter, sermos dignos. Seja um homem e uma mulher digna. Seja um homem e uma mulher honrado, honrada. Deem bom testemunho. Confie no Senhor. Você não precisa estar tremendamente equipado.
Você não precisa de um monte de coisa. Você precisa sim conhecer o Senhor, crescer no conhecimento de Cristo, ter intimidade com Ele. E Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te dar a sabedoria dEle para que você cumpra aquilo que Ele estabeleceu para você. Não precisa ficar carregando um monte de peso, não, irmão. Pregue o Evangelho, seja para quem recebe, seja para quem não recebe, não importa. Pregue o Evangelho. Quando um pai envia um filho e o filho cumpre toda a vontade do pai, o filho volta, sabe para onde? Para o pai. É para o pai que a gente volta. A gente precisa ter raiz. Jesus disse em João 20: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Sabe quem envia? Jesus tem toda a autoridade que o Pai concedeu para nos enviar. Porque Jesus não faz nada que não vê o papai fazer. Olha só o que Jesus fala em João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a gente faz a vontade de quem? Daquele que nos enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós precisamos revelar esse Cristo para aqueles que ainda não conhecem. Jesus nunca foi itinerante, querido, independente. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Você já parou a pensar o tanto de obra que a igreja de Cristo já fez? O quanto de coisas maravilhosas desde que Jesus ascendeu os céus. O quanto homens e mulheres de Deus já fizeram de lá para cá? Vocês já pararam para pensar? Porque Jesus falou que nós faríamos obras ainda maiores. Mas e daqui para frente? Mas e daqui 10 anos? Mas e daqui 20 anos, se Jesus não voltar? Quem vai pavimentar o piso dessa geração? Quem vai continuar pavimentando o piso dessa geração? Quem vai continuar mostrando o caminho, a verdade e a vida que é Cristo Jesus? Quem vai? Quem vai ouvir o chamado? A quem enviarei? Quem irá por nós? Quem vai ser o corajoso que vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Você pode fechar os seus olhos? Senhor, quero colocar os meus irmãos nas suas mãos. Pai, eu te peço que, em nome de Jesus, que essa palavra tome forma no coração deles. Que essa palavra, Senhor, gere uma revolta interior. Que a sua palavra, Senhor, traga um
um comichão no nosso coração, um incômodo no nosso interior. Quem será que vai continuar, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Me mostra quem eu sou. Porque talvez eu tenha perdido a identidade, tinha esquecido de quem o Senhor me chamou para ser, do que o Senhor me chamou para ser. Porque não se trata de fazer, se trata de ser e de manifestar de dentro para fora. Se trata, Senhor, de uma revolta interna, de não ver homens e mulheres perdidos, sem te conhecer, vivendo para si mesmo. Senhor, será que não sou eu essa? Que estou vivendo para mim mesma, para mim mesmo? Será que não sou eu esse? Que está perdido dentro da casa do Pai? Olhando para outros lugares, focando em outros lugares, virando os meus pés para outra direção, e eu estou tão perdido, Senhor. Me faz voltar, Senhor, ao centro da sua vontade. Me faz enxergar, Senhor, além de mim mesmo, e ver que a terra clama, que a criação geme, desesperada pela manifestação do Filho, dos filhos. Pela fé, Senhor, me ajuda, nos ajuda a nos manifestarmos como filhos. Senhor, o Éden, ele precisa crescer. O relacionamento que nós tínhamos no Éden não foi feito só para aquele lugar. Você, Senhor, nós precisamos ter relacionamento com você, nós precisamos ter intimidade com você, porque quando nós temos intimidade com você, porque quando nós olhamos você, porque quando nossos pés estão direcionados no caminho que é você, o Senhor endireita o nosso coração e a gente entende a realidade do envio e a gente faz exatamente o que vê o Pai fazer. Porque se a gente te conhece, se a gente te contempla, se a gente te prova, a gente sabe, Senhor, o que precisa ser feito, a forma correta de ser feito, a forma correta de agir, não por obrigação, não por religião, não por imposição, mas porque nós te amamos, Senhor, porque nós amamos o Senhor, porque nós amamos o corpo de Cristo. Ainda que muitas vezes Ele queira se mutilar, Ele continua sendo o corpo de Cristo. Senhor, eu não quero ser uma prótese, eu quero ser um membro efetivo do corpo de Cristo. E não se trata de placa de igreja, não se trata de religião, se trata de você, Senhor. Então, Senhor, alinha o nosso coração ao seu coração, para que a gente continue pavimentando o Evangelho, para que a gente continue cumprindo o seu propósito, para que a sua igreja continue sendo efetiva nessa geração, na próxima geração, até que o Senhor volte, capacita o nosso coração, fortalece o nosso coração. Aqueles que estão cansados, Senhor, fortalece os pés, fortalece as mãos. O Senhor capacita, o Senhor dá as ferramentas, o Senhor coloca os medicamentos certos no lugar certo, cura as feridas, cura as chagas, cura as dores na alma, cura as dores físicas, Senhor, para que a gente possa permanecer, prevalecer na sua presença, sermos perseverantes, Senhor, para que a gente possa, no dia que o Senhor nos recolher, falar: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena,
Senhor, todas as coisas para que a sua glória fosse revelada. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena, Senhor, morrer para que outros possam viver. Valeu a pena, Senhor, levar a semente chorando, curvado, sofrendo, porque agora nós estamos colhendo os molhos, os feixes, os frutos. Nos capacita, Senhor, em nome de Jesus, a continuar, Pai, para a glória do Seu nome, Senhor.